Olá, meus caros estudantes e minhas caras estudantes de Teoria Geral do Direito Constitucional, professor André Copete falando para vocês, professor do Corpo Docente da Graduação em Direito da Unijuí. Hoje vamos falar aqui uns 5, 7 minutinhos sobre as normas constitucionais. As normas constitucionais que dão a estrutura normativa de todos os dispositivos normativos que compõem a Constituição. As normas constitucionais, elas têm algumas características que as diferenciam das normas infraconstitucionais, normas que estão nas leis complementares, ordinárias, que estão nas medidas provisórias, que estão nos decretos, que estão nas resoluções normativas, enfim, as normas que estão abaixo da Constituição, que nós chamamos de normas infraconstitucionais. As normas constitucionais, portanto, elas têm algumas características que as diferenciam das normas infraconstitucionais. A primeira grande característica, que nós já olhamos em alguma outra microaula, quando tratamos da estrutura do ordenamento jurídico, é que as normas constitucionais possuem uma superioridade hierárquica em relação às normas infraconstitucionais. Ou seja, elas partindo da ideia de que nós temos um ordenamento escalonado e um ordenamento hierarquizado, em que nessas camadas de normas jurídicas, de espécies normativas que compõem o ordenamento jurídico, nós temos algumas que são mais importantes do que outras. As normas constitucionais estão no topo dessa pirâmide, né? Elas têm uma superioridade hierárquica tanto no aspecto do procedimento que é utilizado para que se façam normas constitucionais, e aqui eu me refiro às emendas constitucionais, que precisam, para ser aprovadas, 2 turnos de discussão e votação e 3/5 dos votos dos membros das duas casas. Então, são 2 rodadas, por exemplo, na Câmara dos Deputados e 2 rodadas no Senado Federal, 2 rodadas de discussão e 2 rodadas de votação. Nas 2 rodadas, ela precisa ser aprovada por 3/5 dos votos do número total de membros de cada casa. E essa superioridade hierárquica também ela se manifesta no seu sentido material, com relação ao conteúdo dessas normas. Por que isso? Porque na Constituição estão as decisões mais graves, estão as decisões mais importantes acerca do tipo de sociedade que nós projetamos na Constituição, o tipo de Estado e o tipo de direito. Então, são decisões políticas que são juridicizadas, que são muito importantes, muito mais do que outras decisões que estão nos níveis normativos infraconstitucionais. Então, uma superioridade hierárquica. Consequência disso, dessa superioridade hierárquica das normas constitucionais. As normas constitucionais, elas balizam o conteúdo das outras normas. E elas não só se refletem, devem ser refletidas nas outras normas, como não podem ser contrariadas pelas outras normas, as normas infraconstitucionais. Uma outra questão importante que diferencia as normas constitucionais é o seu conteúdo específico. Os conteúdos que estão normatizados numa Constituição são conteúdos próprios das Constituições. E pela tradição do constitucionalismo, o que foi sendo positivado nos textos constitucionais são assuntos que se referem à organização dos poderes e à concessão de liberdades. Esses são os 2 grandes temas. Tem algum detalhamento, algum refinamento em alguma norma, mas, a grosso modo, estes são os 2 grandes conteúdos específicos que devem estar positivados numa Constituição. Regras e princípios referentes à organização e limitação do poder político, e aí nós estamos falando dos poderes públicos e do Estado, de um modo geral, e o outro conjunto de disposições normativas se referem à concessão de liberdades ou concessão de direitos fundamentais. Esses são conteúdos específicos das Constituições, das normas constitucionais e, portanto, das Constituições.
E, por fim, o caráter político. A Constituição, por ter grandes decisões políticas, por conter grandes decisões políticas, por positivar grandes decisões políticas, ela é um tanto quanto diferenciada dos outros estratos normativos, das outras camadas normativas do ordenamento jurídico, das outras espécies normativas, as leis, por exemplo, leis complementares ou leis ordinárias. Então, existem na Constituição, sob o formato de norma jurídica, grandes decisões de caráter político. A Constituição é definida no campo, por exemplo, da sociologia jurídica e da sociologia constitucional, como um ambiente, uma zona de interseção, de acoplamento entre o sistema político e o sistema jurídico. Então, tem uma zona de interseção entre esses dois sistemas que aparece na Constituição. Se materializa esta zona de interseção entre o político e entre o jurídico na Constituição. Essa, então, assim, uma noçãozinha rápida para vocês sobre as características das normas constitucionais. A superioridade hierárquica, o conteúdo específico e o caráter político. A essas características, nós ainda podemos agregar algumas características, uma característica específica que se refere à natureza da linguagem. Ou seja, a Constituição Federal, especialmente as constituições principiológicas, que contêm uma série de princípios, como, por exemplo, o princípio lá da administração pública no artigo 37, ou os princípios que constam no artigo 5º, ela possui uma linguagem um tanto quanto mais aberta significativamente, ou seja, exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós não temos uma definição específica do que seja a dignidade da pessoa humana. Nós sabemos que é uma ideia virtuosa, uma ideia positiva, que se refere a uma elevação da condição existencial dos seres humanos, mas nós não temos uma definição específica. Por quê? Porque a ideia que é transmitida por esse significante dignidade da pessoa humana na verdade, uma possibilidade de vários conceitos que se especificam nos casos concretos. E isso é também uma característica bastante importante das normas constitucionais, ou seja, elas possuem uma linguagem específica, com uma natureza específica, e quando nós falamos disso, nós estamos nos referindo muito aos princípios que estão dentro da Constituição, que são significantes abertos, não são conceitos prontos e definidos, como, por exemplo, nós encontramos num dicionário. Então, características das normas constitucionais: superioridade hierárquica, conteúdos específicos, organização e limitação do poder e concessão de liberdades, caráter político das normas e a natureza da linguagem. Um abraço a todos.